Oi, eu sou o Ronaldo Lemos e esse é o Expresso Futuro. A gente vai falar hoje do futuro do trabalho. O que será que está acontecendo? Está mudando a realidade da forma como a gente trabalha no mundo de hoje. I think now I work more because of technology, but I'm also a workaholic and I love my job. Technology allows me to do more, so it makes me want to work more. I think you can or cannot make money through social platforms. It just depends on how ambitious you are and how good your idea is. Even if it's an idea that's put out through social media, if you have a product that people want, the likelihood is if you market it well and you're a good business person, you can make money. A gente sabe que a forma como a gente trabalha está mudando cada vez mais por causa da tecnologia. A gente sabe que aquela ideia de você trabalhar fechado num escritório ou num único lugar está se modificando. É uma coisa inevitável e que vai acontecer cada vez mais, quer a gente queira ou não. Esse é um tema tão importante que, se você procurar no Google o futuro do trabalho, vai ter mais de 43 milhões de resultados. A Revolução Industrial, que a gente conhece, ela foi responsável por criar o modelo do trabalho assalariado conforme a gente estuda na escola. O que a gente está vivendo hoje é o que está sendo chamado de a quarta revolução industrial. Esse é um termo criado pelo Fórum Econômico Mundial, na Suíça, e esse termo, ele indica que a gente está vivendo tantas revoluções tecnológicas ao mesmo tempo, né? Biotecnologia de um lado, internet de outro, celulares, smartphones no bolso, redes sociais, que isso está afetando profundamente a forma como a gente se organiza, inclusive do ponto de vista econômico e do ponto de vista do trabalho. Então isso vai mudar tudo. Se a Revolução Industrial foi responsável pelo modelo de trabalhador que a gente conhece hoje, qual será o modelo de trabalhador que vai surgir a partir dessa chamada quarta Revolução Industrial? Para entender melhor tudo isso, a gente vai falar agora com Daniil Kerimi. Ele é nada mais, nada menos do que do Fórum Econômico Mundial, justamente a instituição que criou a ideia de a quarta Revolução Industrial. Look, fourth industrial revolution is a tremendous topic and a tremendous passion of mine. The World Economic Forum has been dealing with this issue for the past few years, and we came to it really from the perspective that we saw the changes in the technology, politics, economy, and the way the leadership reacted to that. And we tried to build a narrative around it to help us understand the changes in this world and to help the world understand, really. The fourth industrial revolution is happening on the heels of all the previous ones. So it would not have been possible without electrification revolution of 1920s. It would not have been possible without breakthroughs in communication and information technologies of 1970s, 80s, and so on. And we see this convergence of cyber, physical, and biospheres together to create new values, new impact models, new business opportunities. So it's not only about the internet, right? No. It's more than that. Yes. What else besides the internet? Anything from nanotech to biotech to neurotech. Obviously, a lot of it is enabled by breakthroughs in digital technologies, because really, if you wouldn't have the computational capabilities, you would not be able to, or maybe you would be able to take advantage of those breakthroughs, but they would just cost you so much more. It's really about when economy plays with the tech, that's where the amazing opportunities emerge. What do you think will be the impact of this fourth industrial revolution
to the work environment? How will people change the ways that they work? Here in the United States, a good example is always that, we talk about the truck drivers being displaced by self-driving trucks, and it's a huge industry here. 3 million jobs are basically on the line. But what we're not really talking about is about political and financial incentives that would enable these truck drivers to actually perhaps become an owner of the self-driving vehicle and continue participation in the chain of command and logistics behind the computer, if you will, not behind the wheel. We need to rethink the notion of jobs, work, and occupation. Sintoma de todas essas mudanças é o surgimento da chamada economia do compartilhamento. Empresas como Uber, Airbnb, Cabify e tantas outras que propõem você não ter só a propriedade de alguma coisa, mas você ter também a possibilidade de experimentar ou usar um determinado serviço ou objeto, pagando por ele apenas pelo uso. Então, essa ideia da economia do compartilhamento muda não só a forma como a gente trabalha, porque ela depende muito mais de trabalhadores eventuais do que de trabalhadores assalariados, como muda também o acesso aos bens e aos serviços. Essa nova economia faz, por exemplo, com que a gente não precise ser necessariamente o dono de um objeto ou de alguma coisa, mas a gente possa usufruir daquele objeto pagando apenas pelo uso. E isso, obviamente, tem consequências profundas na ideia de como acontece o trabalho no mundo de hoje. Do you think we are heading to a world, and I know it's hard to predict, in which people will be working more or less because of technology? I think the technology has always enabled people to get rid of mundane tasks. If you think about the previous revolutions, it's always the task that would go first is the repetition, right? And repetitive tasks that we had to perform on the course of the day. And I think now with the cognitive revolution that is taking place from a digital point of view, I think perhaps we can get rid of some of the mundane mental tasks. A tecnologia vai acabar permitindo que a gente se concentre em coisas mais criativas, de criatividade e menos de repetição. Agora, toda vez que a gente fala em revolução, a gente fala em mudanças, né, políticas, sociais. Então vamos ver o que ele pensa de, por exemplo, as consequências econômicas e políticas relativas a essa quarta revolução industrial. The technological change is faster than social change faster than the political change. That's where a lot of tension may arise. If we think about it and move in one direction, more or less at one speed, or at least recognize that there will be differences in the speed of change, then perhaps we can really make it in a positive development. We at the World Economic Forum also this year in Davos held a meeting of the technology leaders of these big technological giants that said, look, we understand that technology that we're championing will create significant change, and we also realize that we are responsible. So we're creating a coalition of various really tech giants that will pull their resources together on reskilling, retooling, retasking a lot of their workforce and the broader population. In order for us to take full advantages of technology, we need to remain human. Para ter uma ideia de como essas mudanças são profundas, um relatório recente feito aqui pelo governo dos Estados Unidos mostrou que mais de 40% dos trabalhadores já são trabalhadores eventuais aqui nesse país. Mais do que isso, 12% deles são contratados para fazer uma única tarefa específica e cerca de 16% são trabalhadores em tempo parcial. Ou seja, aquela ideia do trabalhador assalariado, de tempo integral, está se tornando cada vez mais rara aqui nos Estados Unidos. E essa é uma tendência que vai acabar se espalhando por vários outros lugares.
Agora, isso leva a uma discussão muito importante sobre questões como precariedade, assegurar um mínimo de direitos necessários para esses trabalhadores, porque afinal de contas, eles não estão mais vinculados a uma única empresa. Eles estão vinculados a tarefas específicas e acabam trabalhando só nelas. Isso leva a questões que a gente precisa pensar sobre o futuro do trabalho. E a própria natureza do trabalho está mudando. Um estudo também feito aqui nos Estados Unidos mostrou que as pessoas hoje tendem a mudar de trabalho cerca de 11 vezes ao longo da vida. Para o pessoal mais jovem, o número é até ainda mais impressionante. A tendência é que a pessoa mude de emprego, ou mude pelo menos de tarefas, da forma como ela trabalha, uma vez a cada 2 anos. Então isso dá uma dinâmica muito maior, dá, claro, muito mais insegurança ao ambiente de trabalho, mas isso mostra a dinâmica de transformação contínua que a gente está vivendo hoje no ambiente do trabalho. Uma geração de pessoas que podem ser definidas como a geração ///, ou melhor, /// no original em inglês. O que é isso? É a geração de pessoas que tem até dificuldade de se apresentar e de dizer o que faz, né? Porque a pessoa faz múltiplas coisas ao mesmo tempo. Então, especialmente quem mora em grandes cidades, em centros urbanos, quando você pergunta para a pessoa, mas o que você faz? Ela costuma responder várias coisas. Ela pode dizer, eu sou programador, sou DJ, sou designer, sou artista e assim por diante. Então, é muito difícil dizer que você faz uma única coisa dentro desse grupo de pessoas, especialmente quem trabalha com economia criativa nos grandes centros urbanos. Então surgiu essa geração do ///, geração que faz muita coisa ao mesmo tempo. Sobre isso, a gente vai falar agora com um legítimo representante dessa geração que faz muita coisa, um nova-iorquino chamado Nick Gray. Se você faz muita coisa, obviamente você precisa de muita ajuda. E ele descobriu um jeito de trabalhar com assistentes virtuais, secretárias e secretários que ele nunca encontrou pessoalmente, mas que ajudam ele pela internet em tudo que ele faz. I use technology a lot, and I think I've always been a bit of a computer nerd. Growing up in high school, I started a web hosting company that allowed me to pay for and go to a really nice college. Today, technology has allowed me to do more and do better things. I love to work from home, and I work from home a lot. Some of my favorite tricks for working from home are I have a standing desk, which I'm a huge proponent of. I try to limit my distractions. So I use something called Facebook Newsfeed Eradicator. I try to time all the amount that I spend on Facebook and Twitter and social media to keep it below a certain percentage. I work with a lot of remote assistants, people that maybe I've never met on the internet. Today I have my assistant, her name is Jamie. She lives in Missouri, hundreds of miles away, and we communicate via video conference and phone call. Can I video conference you for the television? My personal assistant helps me with my scheduling of my calendar. She helps me with a lot of my email messages. It doesn't feel strange to work with somebody that I've never met. I'm very used to meeting people on the internet. My company, Museum Hack, makes use of so many remote staff members. Our sales team, for example, is spread out all over America, and it really allows us to be a lean and responsive company. Thank you for your help. I'll talk to you later today. Bye, Jamie. Everybody works from home. We have a remote company, so we have no central headquarters or an office. It's crazy for me to count how many employees we have. Today we have over 50 employees and 15 independent contractors who work with us.
So to have that many people all working without a headquarters, to many can seem confusing and not feel like a real business. Last year we did more than $2 million in museum sales, and we gave hundreds of thousands of dollars to the museums that we work with. I don't say that to brag, but it's to say this is a real business that could never have been started without the power of technology. Você já reparou que está cada vez mais difícil separar trabalho e lazer? Vou te dar um exemplo. Muita gente passa o dia trabalhando para alguém, para o seu empregador, etc. E aí chega em casa e vai direto para o computador ou para o celular para postar em redes sociais. Você pode não perceber, mas isso também é trabalho. Você pode estar gerando valor não só para você, mas também valor para empresas que se beneficiam das atividades que você faz online. Outra coisa interessante de notar é que as empresas mais novas, especialmente empresas de tecnologia, cada vez mais organizam o seu espaço de trabalho de uma forma completamente misturando lazer com trabalho. Então tem mesa de ping-pong, videogame, área de descanso e assim por diante. Isso mostra exatamente a expectativa, especialmente para quem é millennial, né, mais novo, de que o ambiente de trabalho não pareça só com um lugar de trabalho, mas pareça também com um lugar de lazer. I've experimented a lot between my work life and my personal life. First, I think there's no such thing as a work-life balance. I think it's work-life integration. Right now, I do have an assistant who helps me schedule many of my personal things. That includes if I'm hosting a party. She'll help me set up the Facebook event. She'll remind me of friends that I want to keep in touch with. I actually do meetings with this on my phone. And sometimes if the other person is talking, then they don't know that I am on the trampoline, because how would they know even? So that's one of my favorite parts. Alexa, play. I think the future of work will be specialization, and it will allow people to focus on their unique ability, the things that people do best, and delegate those things that maybe aren't their necessity. Muitos dos trabalhadores intelectuais do planeta hoje, gente que trabalha com a parte criativa, especialmente nas grandes cidades, acaba iniciando na sua carreira trabalhando de graça, sendo, por exemplo, estagiário em alguma empresa, fazendo o que eles chamam nos Estados Unidos de internship e não recebendo nada por aquilo. Então há um movimento entre quem trabalha com criatividade para não trabalhar mais sem receber nada. Essa é uma condição que está se tornando cada vez mais comum nesses ambientes e, obviamente, está gerando uma repercussão negativa de gente lutando contra isso. Aposto que muita gente vai estar familiarizada com essa história, especialmente se o seu sonho é se tornar um youtuber famoso, um produtor de conteúdo na internet ou alguma coisa desse tipo. Para fazer isso, é preciso ter muita paciência e trabalhar de graça e apostando no futuro por muito tempo. Aposto que todo mundo que já tentou fazer isso sabe exatamente do que eu estou falando. A gente vai falar agora com a Lauren Singer. Ela é uma pessoa que trabalhou muito de graça, batalhou bastante. Ela começou como youtuber, fazendo vídeos sobre uma causa muito importante, que é você reciclar e diminuir a quantidade de lixo sobre o nosso planeta. O sucesso dela foi tão grande, ou seja, a aposta dela deu tão certo,
que ela saiu do universo virtual e abriu uma loja física, onde ela só tem produtos que são 100% recicláveis. Trashes for Tossers is a lifestyle blog that I have that talks about all of the steps that I took to reduce my waste to zero. So everything from learning how to make my own toothpaste to how to compost, how to shop without packaging. So anything that you need to live a zero waste lifestyle. So now I've emptied out my entire jar of trash from the past 4 years, and I never thought that having a blog would mean that I would ever have a business. When I started my blog, I was still in college, and then I started working in government, and I thought that I was going to be a politician, but I was really wrong. So I had my blog for about 2 years, and I was working in government, and that's when I started my laundry detergent company. And that was because I realized that through living a zero-waste lifestyle, I was making a lot of my own cleaning products, and that the cleaning products that were available to people weren't good enough. They weren't super sustainable. The packaging was made of plastic. The ingredients were synthetic. Even the more like natural brands, for me, weren't as good as they could be. And I knew the product that I was making was better. And so I just decided to go for it. So I quit my job and launched a Kickstarter campaign and started the Simply Co. For me, I came from like a different aspect of zero waste. And for me, a lot of people were like, oh, you know, all these changes are really simple, but they're not convenient to make. So it's really hard to find all of the tools that you need to live a zero waste lifestyle in one place. And so what we decided to do was create a space where zero waste living becomes more convenient, and also a place where we can unite a customer. So maybe someone comes in for a bamboo toothbrush, but they can also find 20 other ways that they can reduce their waste in a way that's like really fun, easy, affordable, and convenient. I think making money through a social media-driven venture is like totally dependent upon the person. It depends on how good of a business person you are, how good at branding yourself you are, how good at fishing for opportunities and collaborating you are. The more people that watch my videos on YouTube, I get a percentage of those views. So that's just a little bit of money. You know, you can make a lot of money on YouTube, but ultimately there are other things that help to make money. So if more people know who you are, you can do speaking engagements where you can make revenue. You can start businesses like consumer products like I did, like Simply Co and like Package Free Shop, and get revenue out of that. Before I opened the store, before I started my company, I was kind of under the impression that I could live in this like online bubble and not have to interact with people. And having a store was the first time I realized that there is a connection between the online world and the physical world. When I'm writing stuff online and people are like, oh, I'm reading this, to me it's not tangible because it's just like an online name saying that they're reading my content. Like maybe some articles come out, but that doesn't do anything for me. Like mentally, I can't understand what that looks like or how many people that really is. But then when I open the store and I see a line of people on our opening day saying like, I've watched your videos, I've looked at your blog, it's like, oh my God, okay, like there are people behind like all of these names, and it really makes it tangible. I think people want to interact both on the online world, but also, you know, in the physical world. If I'm driving people to products that help them to reduce their waste, it's one thing to buy them online, but it's another completely to come into a physical space where there's a built environment around an idea and experience it yourself. I think it's much more tangible and it's much more real. I definitely think entrepreneurs can be helped by social media and just the internet in general. I mean, I wouldn't have the 2 companies that I have without the internet. Without Trashes for Tossers, I wouldn't have been able to build an audience around zero waste. Without that audience, I wouldn't have been driven to start the Simply Co, and the Simply Co never would have started if I hadn't launched a Kickstarter campaign, which is crowdfunded by a bunch of strangers from the internet. I found my partner Daniel's website on the internet. Without that, I wouldn't have been able to start my store, which I got energy and excitement around through the internet, and I found all of the brands through the internet, and we created this collective, you know, media bubble around this concept of zero waste. So I think for me, like, the internet has been everything. O ponto principal aqui
é que a tecnologia está mudando definitivamente a forma como a gente trabalha. E as instituições vão precisar se adaptar a esses novos desafios. Nesse sentido, é preciso a gente ter muita atenção, porque a tecnologia pode ser, sim, um fator de aumento da desigualdade. E isso é um problema, porque, afinal de contas, tudo que a gente precisa é que o ser humano fique no centro dessas transformações. A gente não precisa de tecnologia pela tecnologia. A gente precisa dela para fazer com que a nossa vida seja melhor. Então é preciso ter muita persistência para fazer as nossas instituições evoluírem para dar conta desse desafio que é a mudança tão profunda que essa quarta revolução industrial trouxe para o ambiente do trabalho. Eu sou otimista, mas eu acho que a gente vai precisar de muito trabalho para fazer com que a gente coloque sempre o ser humano no centro de tudo.